Olá, vascaíno, vascaína de todas as épocas. Eu sou Davi Almeida e esse é o Acorda Gigante. Como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, eu quero pedir desculpas porque o legal é fazer o vídeo logo depois do jogo, né? E a vida do CLT não é muito fácil, né? Peço até desculpas aí pro meu chefe, tá? Eu adoro meu trabalho, né? Então, vamos falar de Botafogo e Vasco, né? Que foi. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas foi ontem, pra mim foi ontem, estou fazendo esse vídeo no dia depois do jogo. Aí quando você for ver, aí talvez seja 2, 3, 4, 5 dias depois do jogo. Passamos, né? Nós passamos, foi mais um sufoco, porque senão se não tem sufoco não é o Vasco, né? Mas a gente tem que ser, como é que eu posso falar? A gente tem que ser verdadeiro, tem que ser justo, tem que ser reto. O Botafogo jogou melhor. Pelo menos a maioria do tempo de jogo esteve mais no ataque, teve mais posse de bola, teve mais finalizações. Mas o Vasco, eu acho que, aliás, antes de falar do Vasco, na verdade nem sei se eu deveria falar do Botafogo aqui, mas na minha humilde opinião, o que fez o Botafogo perder não foi nem os jogadores, não foi o David Ancelotti, não foi qualquer outra coisa a não ser, né, o Textor, né? E tirou o John, né? Porque eu acho que aquele gol que o Botafogo tomou, acho que se fosse o John não teria tomado aquele gol, não. Foi uma clara, assim, saída de gol do Neto, mostrando falta de ritmo dele ainda. Pelo menos para jogo decisivo, né? Do jogo decisivo, o jogador pode sempre, até fala aí, tem lugar de fala, né? O jogo decisivo é completamente diferente de qualquer coisa aí. O jogador tem que estar 1000% concentrado. Dito isso, os jogadores, apesar de eu ter falado aqui, estar falando agora que o Botafogo jogou melhor, mas o Vasco não fez uma partida ruim não. O PH e o Ryan na direita, eu gostei da dobradinha dos dois, assim, os dois muito velozes, muito bem. O Coutinho jogou muito bem também, apesar de ter perdido um lance assim, categórico no segundo tempo. Uma coisa que me deixou assim até surpresa foi o Puma na esquerda, jogou bem também o Puma. E quando se trata de pênalti, né, quando você fala assim, pênalti no Vasco, a gente não pode deixar de lembrar o Léo Jardim, né, e agora, mais uma vez, nos salvou. A gente tem que ser muito grato a ele, muito grato. Se pudesse beijar o pé dele, eu beijava, ou a mão, né, porque foi a mão que salvou, foi a mão dele que salvou o Vasco, né. E aí, dito isso, agora vamos para... Quer dizer, agora vamos para esperar a semifinal só em dezembro. Não lembro agora as datas das semifinais e finais, mas agora só depois do Campeonato Brasileiro. Isso é maravilhoso, porque agora a gente vai poder focar no brasileiro, sair dessa, pelo menos de perto, dessa zona maldita, de vez, e aí alcançar mares, porque na verdade nós somos do Almirante, né? O Vasco é o time do Almirante, então é mares, eu vou falar Ares. Vamos alcançar mares mais tranquilos, rumo ao título da Copa do Brasil, se assim o Criador permitir, porque humildemente, né, estamos entrando como azarão, né? Porque tanto Cruzeiro como Fluminense como Corinthians estão melhores, pelo menos estão em melhor momento que a gente. Talvez o Corinthians nem tanto, mas ainda no papel é um time um pouco melhor que o nosso, né? Incluindo, quer dizer, se puder jogar o Depay, o Yuri Alberto, esse pessoal, né, que são peça-chave do time do Corinthians. E agora torcer aí para que a gente consiga ir bem no Brasileiro. O próximo jogo aí vai ser contra o Ceará, né? Ceará dentro de casa, São Januário. Bom, como vocês sabem que é o canal, né, eu só exponho algumas opiniões pós-jogo, né, do Vasco, mas hoje falando exatamente, excepcionalmente, das quartas de finais da Copa do Brasil, né? Como falei, eu entendo que o Botafogo jogou melhor, mas o Vasco passou, né? Mais uma vez, pelas mãos de Léo Jardim, a gente passa nos pênaltis.
As pessoas podem chiar, né? Porque, passou nos pênaltis mais uma vez, mas não tem nada no regulamento que diga que está errado passar pelos pênaltis, né? Passar via pênalti. Até porque, por isso que existe a disputa de pênaltis. Para mim, o juiz realmente foi ruim em alguns lances, bons lances tanto para Vasco quanto para Botafogo. Mas o próprio Botafogo, como eu disse, teve mais chances, mas não soube aproveitá-las. Fez muito como o Vasco fez nos últimos jogos, antes de virem os reforços, né? Fica aquele cruzamento na área, a maioria das vezes, que não dava em muita coisa. Aproveitando que realmente a nossa defesa não é das maiores, mas dessa vez não deu certo como deu no primeiro jogo em São Januário, que teve o gol do Arthur Cabral. E aí, dito isso também, desfrutar, aproveitar esses dias aí, até o próximo jogo, porque sempre competição de mata-mata, quando a gente elimina alguém, ainda mais dentro de um clássico, né, clássico regional, clássico estadual, sempre uma comemoração, porque provavelmente que se fosse o Botafogo ganhasse do Vasco, eles estariam comemorando também. E continuar torcendo, quem sabe aí o Criador tem algo. O Criador tem algo pra gente, né, de bom pro final desse ano, quem sabe, né? É isso aí, vascaínos. Desfrutem, aproveitem e agora até o próximo jogo diante do Ceará. Valeu? Um abraço.